germinação é um processo de desenvolvimento da semente, e a semente, por sua vez, é uma estrutura formada pelo embrião e pelas estruturas que o envolvem. São elas o embrião, o endosperma e o tegumento. Por isso, foi feita essa atividade com o objetivo de avaliar 4 diferentes fatores que interferem na germinação da semente de feijão e de milho. Para a experiência, foi usado especificamente 5 copinhos de plástico, 5 algodões, bolas em específico, 5 sementes de feijão e 5 sementes de milho. Não foi necessário pinça, usado geladeira, água e óleo. O processo de montagem estava em cada copo uma bola de algodão acompanhado de uma semente de feijão e uma semente de milho em lados opostos. No copo 1, o algodão estava seco, no copo 2, o algodão estava úmido, com luz e temperatura ambiente, no copo 3, o algodão estava úmido, sem luz e em temperatura ambiente, no copo 4, o algodão estava úmido, sem luz em temperatura de geladeira, e no copo 5 estava sem oxigênio, pois estava acompanhado de óleo e com direito à luz. Resolvi recolocar essas imagens, pois são nelas em que fica mais evidente o copo que mais cresceu, que o feijão mais germinou e, inclusive, o milho. Coloquei elas novamente porque, depois de um tempo, pareceu que o meu feijão não cresceu muito mais do que isso. Os dias passaram e ele permaneceu no mesmo tamanho e acredito que pela falta de espaço, ou talvez um pouco de água, ou talvez um pouco de luz. Vale explicar que a maioria das sementes são secas. Então, a água é o que faz com que o metabolismo funcione. Então, a germinação ela ocorre por causa da água do algodão, porque ele precisa estar umedecido para que o feijão consiga germinar. Por isso é importante pontuar como que a água
tem grande influência nisso. De acordo com pesquisas, a semente do feijão ela tem uma reserva de nutrientes, que na verdade, pelo que dizem, é o que ocorre na verdade com 90% das plantas. Então, de acordo com a água do algodão, é como a casca, que por sinal é permeável, ela absorve o líquido. A semente ela absorve esse líquido, que junto com esses nutrientes faz o feijão germinar de novo. Estranhamente, o pote 2, em que ele tinha tanto a luz, tanto a umidade para que ele crescesse cada vez mais, na verdade não cresceu nada. Isso é importante dizer, pois de acordo com algumas pesquisas, diz que o excesso de luz sobrecarrega também. E na verdade, no início, a luz ela não tem tanto peso para que a semente realmente se desenvolva, e sim a umidade para que ela consiga se desenvolver. Mas depois, acredito que com o tempo, ela precise dessa luz. O 3 cresceu mais porque dizem que com o sombreado o caule, o feijão, ele segue essa luz, então ele acaba crescendo em direção a ela. Mas depois ele precisará mais de luz para que ele consiga se desenvolver e precise de mais fotossíntese. Talvez por isso o feijão e o milho tenham se estabilizado por tantos dias depois de um tempo. Então acredito que a falta de crescimento depois, tanto do 2 poderia ter sido ou por algum erro, ou a semente não apenas não germinou, não tinha tais nutrientes, ou o excesso de luz atrapalhou, como também no 3 ele deve ter parado de se desenvolver pela falta de luz agora para que ele conseguisse fazer a fotossíntese. Por isso, podemos concluir que no copo 1 não foi possível germinar nenhuma das sementes, pois não havia umidade. No copo 2, ou a semente apenas não tinha nutrientes para germinar, ou o excesso de luz causou com que nenhuma germinasse. No copo 3, a planta germinou, mas pode acontecer de agora ela não ter se desenvolvido tanto pela falta de luz e faltasse com que ela conseguisse fazer sua fotossíntese. No copo 4, a temperatura impediu com que as sementes conseguissem germinar, acredito pela grande umidade, e na verdade muita umidade acaba fazendo com que a planta não consiga germinar. E no copo 5, com a camada de óleo, impediu com que entrasse o oxigênio e as sementes não conseguissem germinar, afinal elas precisam de oxigênio também para conseguir se germinar.